Queridos irmãos e irmãs, nessa noite de domingo, dia 5 de abril de 2020, iniciamos o culto ao Senhor. A primeira igreja batista em Divinópolis, igreja centenária, serviço do Deus eterno, convida você a adorar o nome do Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E como todos podem perceber, os ministros da igreja estão muito bem acompanhados por esposas e filhos nesse momento, que é uma grande alegria para nós e com certeza mais uma oportunidade para que a igreja fortaleça os seus relacionamentos, porque poder ver um pouquinho do outro também nos ajuda a lembrar do outro e a orar pelo outro. Por falar em oração, eu quero pedir a nossa irmã Ana Maria que ore ao Senhor, lembrando desse momento, deste culto, para que o Senhor nos dirija, as pessoas que nos acompanham. Também vamos orar por nosso país. Nesse momento devemos orar por todos aqueles que estão trabalhando, e eu recebi nessa tarde pedido de oração acerca dos caminhoneiros, enfrentando grandes limitações para a realização do trabalho que eles desenvolvem a cada dia. Devemos continuar orando em favor dos trabalhadores da saúde, dos trabalhadores de todas as áreas e serviços que estão em funcionamento. Devemos também lembrar de orar nesse momento pelos enfermos. Eu quero incluir aqui o pastor Sócrates Oliveira de Souza, secretário-geral da Convenção Batista Brasileira, testou positivo para o Covid-19, está agora no CTI do estado do Rio de Janeiro, e seus rins e os seus pulmões foram atingidos. Devemos orar por ele, pelo pastor Sócrates. Vamos também orar pela irmã Soraya e pelo Rafael, seu filho. A irmã Soraya Gontijo, perdeu seu esposo Francisco e está vivenciando esse tempo de luto. Hoje eu disse àquela querida irmã que nós prosseguiríamos em oração em favor dela e da sua família. Então, vamos orar pelo culto, pelos trabalhadores que estão nos servindo nesse tempo, em especial os caminhoneiros, pelo pastor Sócrates e pela família da irmã Soraya que está enlutada. Feche os seus olhos, vamos juntos falar. Bendito Deus, nós te agradecemos, ó Deus, por esse momento que estamos juntos como igreja, ó Deus, para adorarmos ao Senhor, para glorificar o teu nome, Senhor, mas reconhecer, Senhor, também as nossas limitações, ó nosso Deus, quanto é difícil, Senhor, estarmos distantes, ó Deus, fisicamente uns dos outros, mas recorremos, Senhor, à oração, porque, Senhor, nos conectamos contigo, Pai, e juntos, ó Deus, nós te suplicamos os teus cuidados sobre nós. Pai querido, nós te suplicamos pelo nosso país, por tudo que temos enfrentado, ó Deus, pelo vírus de Covid, Senhor, 19. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos proteja, o Senhor cuide do nosso coração, lançando fora todo medo. Nós te pedimos por aqueles que foram afetados, ó Deus, e inspiram, Senhor, cuidado. Esse especial, Senhor, nós te pedimos pelo pastor Sócrates, ó Deus. Senhor, cuide da sua família, cuide, Senhor, usando, Senhor, a vida dos médicos, ó Deus, enfermeiros, protegendo, Senhor, para que, segundo a tua vontade, ó Deus, ele possa se recuperar, Senhor, e estar, Senhor, trabalhando, Senhor, no teu reino, para a glória do teu nome. Nós te pedimos, Senhor, também em favor da nossa irmã Soraya, do seu filho, ó Deus, e sofre com luto, Senhor, nesse instante. Nós te pedimos que o Senhor seja o seu consolo, que o Espírito Santo do Senhor venha trazer a paz, ó Deus, que ela precisa nesse instante. Ó nosso Deus, cuida, Senhor, de todos aqueles que não podem, Senhor, estar, Senhor, nas suas casas, trabalham, Senhor, essencialmente, Senhor, na área da saúde, ou nos transportes, ó Deus. Nós te pedimos, ó Pai, protege, Senhor, essas pessoas. Nós agradecemos por suas vidas, ó Pai, que têm nos servido, Senhor, com seus trabalhos, ó Deus, e te rendemos graças, ó Deus, pedindo que o Senhor nos dê a tua paz. Nossa oração fazemos em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar cultuando o nosso Deus, dessa vez com a participação da nossa irmã Júlia, que vai ler a palavra do Senhor do Evangelho de João, capítulo 1, versículos 1 a 14. Acompanhe conosco a leitura da palavra de Deus em João, o Evangelho, capítulo 1, versículos 1 a 14.
princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos vierem a crer por intermédio dele. E ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creram no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheios de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém. Graças a Deus por essa verdade da palavra do Senhor. A Sâmela também participará nesse momento do culto ao Senhor. Boa noite, irmãos. Que alegria poder estar participando dessa transmissão, cada um de vocês. E em especial neste momento eu vim relembrar cada um que nós continuamos com o nosso compromisso de contribuirmos para a obra de missões no Brasil e no mundo. Então, em nome do Ministério de Missões, venho relembrar através dessa nova campanha de missões mundiais, que tem como tema Transforme o Mundo com a Alegria de Jesus. Num mundo que está assolado por várias notícias tristes, com doenças e tragédias, principalmente com a tragédia do pecado. Nós podemos relembrar o mundo da alegria que há em Jesus. Você pode orar, você pode contribuir, você pode ser um missionário nas suas redes sociais, mas que não nos esqueçamos deste grande compromisso, sermos missionários, levarmos a alegria de Jesus. E também relembrando do nosso grande compromisso, de dedicarmos vidas e bens através dos nossos discípulos e ofícios. Deus sempre nos abençoe. Amém. Amém. Continuamos adorando o Senhor Jesus. E nesse momento, a participação por meio da mensagem musical é do nosso ministro de música, Rogério, muito bem acompanhado por sua esposa, a irmã Thaís. Boa noite, irmãos. Nós vamos cantar uma bela canção do Eli Soares, que tem como título Meu Amanhã. Nem sua descendência perecer. Deus sempre tem escape em suas mãos. Deus sempre tem resposta ao que crê. Preciso aprender a confiar em Deus. Vitória só se alcança pela fé. Deus sempre tem uma saída. A vitória é nossa, só nos resta ver. O que não vejo com meus olhos naturais, a minha fé vai me dar forças para chegar. Além, eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A noite da palavra de Deus, a última resposta vem de Deus.
já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra vem de Deus. A última resposta vem de Deus. De Deus. De Deus. Amém. Graças a Deus, meus irmãos, porque temos proclamado o nome de Jesus, temos adorado o nome do Senhor Jesus. Em Jesus nós estamos confiados nesses dias em que lidamos com uma experiência amarga, limitadora, mas também grandemente edificante, pedagógica para todos nós. Eu quero convidar você a ler um texto breve da palavra do Senhor, Lucas, capítulo 9, versículos 18 a 22. E esse breve texto tem muito a nos dizer, certamente porque é a palavra de Deus. Por isso, esse texto tem algumas questões importantíssimas para nos lançar, a fim de provarmos em nossos corações a nossa convicção acerca de quem é Jesus. Quem é Jesus para você? Nesses dias de isolamento social na maior parte dos países da Terra, o nome de Jesus também tem sido mencionado. Fala-se de Jesus, como sempre se falou, a todo instante. E eu quero, pela palavra de Deus, perguntar, e para você, quem é Jesus? Lucas, capítulo 9, versículos 18 a 22. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Estando ele orando à parte, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: quem dizem as multidões que sou eu? Responderam eles: João Batista, mas outros, Elias, e ainda outros dizem que ressurgiu um dos antigos profetas. Mas vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Então falou Pedro e disse: és o Cristo de Deus. Ele, porém, advertindo-os, mandou que a ninguém declarassem tal coisa, dizendo: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. A palavra do Senhor nos leva a responder à pergunta que lancei: quem é Jesus? E eu quero falar objetivamente com você. Quem é Jesus para você? O texto nos mostra que a fama de Jesus crescia naqueles dias. No versículo 6 é dito que percorriam Jesus e os 12 todas as aldeias, anunciando o Evangelho e efetuando curas por toda parte. A fama de Jesus cresceu de tal modo que até o tetrarca Herodes soube de tudo que se passava, segundo o versículo 7, e ficou perplexo, porque alguns diziam: João ressuscitou dentre os mortos, outros, Elias apareceu, e outros, ressurgiu um dos antigos profetas. Herodes, porém, disse: eu mandei decapitar a João. Quem é, pois, esse a respeito do qual tenho ouvido tais coisas? E se esforçava por vê-lo. Muitos viam a Jesus como uma ameaça ao seu poder político ou religioso. Aqui está como exemplo Herodes. Mais à frente veremos o Senhor Jesus Cristo dizendo que ele seria rejeitado por anciãos, principais sacerdotes e pelos escribas, de tal modo que seria morto. É o que diz o versículo 22. Havia quem pensasse ser Jesus uma figura divina, via Jesus com bons olhos, mas, do modo geral, não conseguiam ver Jesus como um ser divino, viam-no apenas como um profeta, tão somente um mensageiro de Deus. No versículo 19, depois que Jesus pergunta quem as multidões dizem que eu sou, então os discípulos dizem: Senhor, muitos dizem que o Senhor
é João Batista. É um mensageiro do Senhor, é um profeta como João. Outros dizem que o Senhor é Elias. E outros ainda te associam a outros profetas. O que ouvimos é que muitos te associam a João Batista, outros dizem que é Elias que voltou a viver, mas também já te compararam a muitos outros profetas. Na verdade, falava-se muito sobre Jesus, mas muitos não sabiam ao certo o que dizer acerca de Jesus. Jesus sabia que aquele grupo que o seguia de perto, os apóstolos, os discípulos mais próximos dele, ainda estavam compreendendo quem ele era. Por isso Jesus quis ouvir o que eles tinham a dizer também. Jesus queria saber o que eles podiam dizer naquele momento sobre a sua vida e a sua obra. Jesus quis também ouvir acerca daquilo que as multidões que já haviam sido alimentadas por ele tinham a dizer acerca dele. Vejam que no versículo 18, Jesus pergunta: o que as multidões pensam de mim? Para só então dizer aos seus apóstolos: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? O que as multidões têm falado acerca de Jesus em nossos dias? Alguns têm dito que ele pouco se importa conosco, afinal, estamos lidando com um quadro de pandemia afetando tantas vidas, tantas pessoas, impondo-lhes dificuldades severas no dia a dia. O que as pessoas têm dito de Jesus? Que ele é Deus, mas que ele, nesse momento, está irado e por isso está desferindo um golpe do seu juízo com o crescimento no número de casos de infectados pelo Covid-19. O que as pessoas dizem de Jesus? Creem que ele é Deus, nos ama e nos sustenta, e não fosse a sua misericórdia, o seu tão grande amor, já teríamos sido consumidos há muito mais tempo e sequer teríamos conhecido essa pandemia. Quem é Jesus então para você? Quando você se faz essa pergunta, você se coloca diante de uma questão central para o seu relacionamento com Deus, para a sua vida hoje e para o seu destino eterno. Portanto, eu quero convidar você a responder a essa pergunta ouvindo outras questões. E a primeira questão que eu lanço é: qual tem sido o seu compromisso com Jesus? Jesus fez espontaneamente aquilo que ele poderia evitar. Ele não precisava comprometer-se comigo e com você, mas ele quis comprometer-se conosco e tanto se comprometeu que ele aceitou a cruz do Calvário. E você? Você está comprometido com Jesus? Por exemplo, com que frequência você estuda as palavras de Jesus? Nós somos um país em que majoritariamente as pessoas declaram-se cristãs, crentes em Jesus. Mas qual será o número desses auto-identificados cristãos que leem a mensagem de Jesus diariamente, que examinam as palavras de Jesus e que, crendo nas palavras de Jesus, praticam os seus ensinamentos? Tenha muito cuidado, porque o Senhor conhece o seu coração. A sua confissão de lábios vazia pode servir para os homens, para aqueles que te ouvem, mas não serve para Deus se você não crê nele de todo o seu coração. Eu quero falar não apenas de concordância com Jesus, de algum sentimento positivo em relação a Jesus, de algum assentimento intelectual acerca do cristianismo. Eu quero lhe perguntar sobre compromisso, sobre comprometer-se com Jesus, que isso te leve às últimas consequências da busca pela palavra de Jesus e pela prática do ensino de Jesus. Quem é Jesus para você? Isso pode ser respondido também por meio da resposta a uma outra pergunta. A pergunta é: você tem fé em Jesus? Fé como confiança, fé como crédito dado ao Senhor Jesus, fé como descanso na certeza de que Ele pode conduzir a sua vida muito bem, fé como convicção de que a melhor escolha, a melhor decisão é viver um relacionamento pessoal com Cristo. Jesus sofreu, morreu por você, ressuscitou. O que você pensa disso?
ao saber desta obra de Jesus, a sua visão acerca dele é semelhante à de muitos da multidão que nos dias dele dizia que ele era apenas um profeta. Os profetas têm seu valor, mas os profetas são mensageiros de Deus, não são o próprio Deus. Jesus é o próprio Deus. Foi lido neste culto o Evangelho de João, em que a palavra de Deus diz que Jesus, o Verbo, era Deus. Desde o princípio, ele é Deus. Ele é o Deus, Criador de todas as coisas, que se fez carne e habitou entre nós, para substituirmos na cruz nós os que nele cremos. Você reconhece então que Jesus é Deus e confia nele, não como quem confia num líder religioso, num profeta, numa personalidade admirável, inteligente, fascinante. Você crê que Jesus Cristo é Deus, como a sua palavra diz, como a sua vida relatada em sua palavra demonstra que ele é? Você crê no poder de Jesus? Você crê que Jesus andou por toda parte, como diz a palavra, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo? Porque ele era Deus, porque Deus estava nele. Você crê que ainda hoje, no nome de Jesus, todo bem pode ser ministrado aos corações? Aliás, o Evangelho é a boa notícia da salvação em Jesus. Você crê nisso? Você confia em Jesus, crendo nele de tal forma que você ora em nome dele? Você confia que ele te ouve e que ele, segundo a boa vontade dele, pode responder aos anseios da sua alma? Você crê na segunda vinda de Jesus e na eternidade com Jesus? Se Jesus vai vir mais uma vez a esse mundo amanhã, quando todo olho o verá? Não sei. Eu sei que um dia ele virá. Eu sei que depois que todos tiverem ouvido acerca dele, virá o fim. Não esteja preocupado com isso. Preocupe-se com a sua condição diante de Deus. O que nos importa se Jesus virá amanhã ou daqui a uma década? Nos importa saber que estamos nas mãos dele. Se morrermos sem que a nova vinda dele tenha se dado, nós encontraremos com ele estaremos na eternidade. Se tivermos o privilégio de vê-lo voltando com os nossos próprios olhos, buscar o seu povo nesse mundo tenebroso, nós teremos a certeza de que estamos, como sempre estivemos pela fé, nas mãos dele. A pergunta é, você está tão preocupado com a possibilidade desse mundo chegar ao fim que você não contempla os planos do Senhor Jesus? A nova vinda dele a esse mundo, a eternidade com ele. Se você tem fé em Jesus, você está compreendendo que Jesus, diferentemente do que dizia a multidão nos dias dele, não é apenas um profeta, Jesus é Deus. Deixa-me te fazer uma outra pergunta. Você tem certeza de que ele já te aceitou? No texto, nós ouvimos a resposta de Pedro dizendo: Tu és o Cristo de Deus. É o mesmo Pedro que em Mateus 16, aliás, essa conversa de Jesus com os discípulos é narrada por outros evangelhos. Aqui em Mateus 16, Pedro diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Se ele é o Cristo, o ungido, o escolhido de Deus para salvar a humanidade, é preciso que ele te aceite. É preciso que você seja por ele aceito, absolvido, amado e por ele dirigido. Será que Jesus já te aceitou? Você já foi perdoado por ele, porque arrependeu-se da velha vida de pecados e depositou toda a confiança em Jesus para a salvação? Você tem certeza de que o Espírito de Jesus, o Espírito que é santo, já habita em você de tal modo que você pode demonstrar pelos frutos de uma vida contrita com Deus, de uma vida de distância do pecado, de uma nova vida que de fato o Espírito de Jesus habita em você? Você e eu sabemos disso. O Espírito Santo, ao habitar na vida de alguém, faz com que ele ame ao Senhor de tal modo que esse alguém não ama mais o mundo. Se você ama o mundo, se você é carnal, se você é escravo do pecado, se você não tem tido o poder que vem de Cristo para mudar de vida, é porque você ainda precisa nascer de novo. Novo nascimento, nascimento espiritual, é resultado da regeneração operada por Cristo
no coração daquele que deposita fé nele, daquele que crê nele. Jesus aceita em seu grupo, em meio aos seus discípulos, aquele que já foi por ele perdoado, aquele que recebeu o Espírito dele, portanto, é dirigido por ele. Jesus, diz Pedro, é o Messias, o único Salvador. E esta é a única ideia completa acerca do Senhor Jesus Cristo. Eu já ouvi muito acerca de Jesus. Já ouvi até de um ex-muçulmano que conheci na cidade de Lençóis, na Bahia, que ele é um admirador de Jesus, mas que ele não pode admitir que Jesus seja Deus. Já ouvi de pessoas que são adeptas de outras crenças, que Jesus precisa ser adaptado aos nossos dias. Jesus, como qualquer pessoa, precisaria ser atualizado. Já ouvi de pessoas que Jesus é como um amuleto. Elas têm uma pintura qualquer, associam a pessoa de Jesus, entendem que essa pintura ou essa imagem de Jesus torna um ambiente melhor, protege as pessoas do mal, faz com que elas se acheguem à divindade. Mas a resposta é que a palavra de Deus, a palavra de Jesus, valida e que apresenta bem quem é Jesus é: tu és o Cristo, tu és o Salvador, tu és o Messias, tu és o Redentor. Por favor, agora não. Jesus concorda então com essa resposta de Pedro. Jesus não censura Pedro. Encontramos Jesus em outros textos censurando as multidões, quando demonstram uma visão muito pequena acerca dele e da sua obra. Mas aqui, Jesus, que poderia ter repreendido Pedro, não o repreende. A palavra de Deus mostra-nos Jesus repreendendo Pedro com firmeza em outros momentos. Mas aqui não. Aqui Jesus apenas diz: ainda não digam essas coisas em público. Não digam isso porque, assim como vocês ainda estão compreendendo quem eu sou, e Jesus, como mestre, estava dia a dia, passo a passo, apresentando-se como o cumpridor das muitas profecias da palavra de Deus, como sendo um cumpridor de tudo aquilo que os profetas do Senhor disseram a Israel. Então ele sabia que aquele grupo estava tendo a sua fé fortalecida nele, crescendo espiritualmente, crescendo em graça e no relacionamento com Cristo. Portanto, o Senhor Jesus sabia que assim como aqueles que estavam pertinho dele estavam num processo de entendimento da sua vontade e da sua verdade, era necessário que a multidão também, pouco a pouco, compreendesse isso. E Jesus diz mais: eles compreenderão de fato quem eu sou, quando eu vier a assumir a cruz em sofrimento, morrer e ressuscitar no terceiro dia. Jesus diz: ainda será necessário que vocês se fortaleçam em mim, para que consigam suportar o momento em que anciãos, principais sacerdotes e escribas que inflamarão a multidão me relegarão à cruz. A cruz, naqueles dias, era a punição destinada aos mais hediondos pecadores, aos mais terríveis criminosos. Por isso Jesus diz: ainda não falem acerca dessas coisas, mas eu já estou preparando vocês, para que vocês saibam que de fato eu concordo com o que Pedro está dizendo. Não posso concordar com a multidão. Não sou apenas João Batista, não sou o Elias que ressuscitou, eu sou o Cristo, o Salvador, o plano dos céus para a salvação da humanidade que está perdida em seus pecados e, portanto, condenada à eternidade no inferno, longe do Senhor. Mas ainda não digam isso à multidão. Preparem-se, porque eu sou mais que um profeta. Jesus diz: eu vim salvar vocês. Vocês estão em pecados, rejeitados por Deus que é santo, brigados com Deus, e para cumprir a justiça de Deus, é necessário que eu, santo como sou, me apresente como oferta em sacrifício pela redenção de todos vocês. Mas ainda não chegou o momento. Preparem-se, eu ainda hei de sofrer, ser rejeitado. Se vocês sabem que eu sou o próprio Deus, vocês não me rejeitarão, ficarão comigo, e no terceiro dia ressuscitarei, demonstrando que tenho poder como Deus o tem, porque sou Deus,
acima da vida e da morte. Seja como Pedro, você também. Conheça Jesus e o siga pela fé ainda hoje. O que será que Jesus pensa de você? Se você pensa que Jesus é o Salvador, Jesus concorda com você. Se você pensa que deve confiar a sua vida ao Senhor Jesus, Jesus te recebe com amor. Se você pensa em servir ao Senhor e obedecê-lo, Jesus quer dar o Espírito dele para morar em você, a fim de te dirigir. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus pela fé, faça isso agora. Se você está longe da igreja, esse é o momento de voltar. Volte para a igreja, não fique desgarrado. Nós estamos vivenciando um tempo dificílimo para todos, cristãos e não cristãos. Mas os crentes têm tido paz. Os crentes têm viva esperança em Cristo. Os cristãos sabem que Deus está conduzindo tudo isso para nos ensinar, nos corrigir e nos abençoar. Mas o que farão aqueles que não têm ao Senhor? Imagine o desespero de quem nesse momento não pode confiar em Deus. Imagine o negativismo, o pessimismo de quem nesse momento não pode recorrer ao Senhor. Eu quero chamar você a pensar em Jesus e em quem Ele é, em estar você pela palavra de Jesus, a crer que Jesus é o Salvador da sua vida. Creia nele. Deixe-se pela fé ser dirigido por Ele nesse momento difícil, que não é o momento mais difícil que um ser humano pode experimentar. O mais terrível momento que o ser humano pode experimentar é a morte sem Cristo. É a visão de que ele está caminhando para a perdição eterna. Creia no Senhor Jesus Cristo, o Salvador, o Deus eterno, o nosso único e suficiente Redentor, e seja salvo. Que você possa dizer também: Tu és, Senhor, para mim, o Cristo, o Filho do Deus. Vamos orar? Bendito Deus e nosso Pai, rendemos-te graças por Tua palavra, verdadeira, esclarecedora, inspiradora, inerrante, suficiente para nos apresentar o caminho do céu. Nesses dias, Senhor, de tantas perguntas feitas pelas nações, de tantas angústias no coração dos homens, sabemos que o Senhor é a resposta às nossas questões mais difíceis. O Senhor é o nosso socorro no meio da angústia. Permita, Senhor, que vidas que ainda não firmaram pela fé um compromisso de vida com o Senhor, creiam em Ti nessa hora, arrependam-se da vida longe do Senhor e sejam salvos. Ó Pai, dê àqueles que estão afastados da Tua igreja, da Tua casa, o desejo de firmarem um compromisso verdadeiro e voltarem a provar da maravilha que é congregar, reunir-se com os irmãos em Cristo. Nós rogamos ao Pai que nos dê oportunidades, muitas oportunidades nesses dias, para proclamarmos o Evangelho, a salvação em Jesus. Em nome de quem nós oramos. Amém.